Glória a Deus. Que bom que você está aqui. Que bom que o seu coração está aqui. Que bom que nós estamos transmitindo, a palavra do Senhor pela a internet. Por quê? Porque o Senhor sempre conduziu a criação dele, o povo dele, através de limites, através de cuidados. Muita gente acha que a Bíblia é um conjunto de regras que Deus falou assim: faça desse jeito, senão você não vai ser abençoado. Faça desse outro modo, senão você vai ser abençoado. Mas na verdade, Deus ele sempre deu para o homem limites, para que o homem não se afaste dele. Estão entendendo? Só que o que o homem fez em seu coração? Ele saiu desse limite. Ele extrapolou o limite, vamos colocar assim. É a mesma coisa da gente ter um cercado, é como um curral ou um lugar que a gente guarda animais e o animal vai lá e pula a cerca. O que ele fez? Ele extrapolou o limite. Ele foi para um lugar onde não tem cuidado. Estão entendendo? E é assim que Deuteronômio, que Deus deixa esse livro? Para reafirmar a lei no coração do povo de Israel. Então, quando eles estavam para entrar na terra que Deus tinha prometido para aquele povo, Deus fala àquele povo: sigam esses mandamentos para que vocês sejam abençoados. Mas se vocês não obedecerem esses mandamentos, vocês vão ser amaldiçoados. Não era um conjunto de regras, mas na verdade era o cuidado de Deus para o coração daquele povo. Um povo sem Deus, um povo sem a lei de Deus no coração, um povo que não ouve a Deus, ele vai cometer pecado, ele vai cometer erro, não é verdade? Então, por que nós temos que entender essa afirmação do livro de Deuteronômio? Porque da mesma forma que Deuteronômio foi para afirmar a lei no coração do povo, Jesus vem e afirma no seu coração o que ele fez na cruz. Nós estávamos abandonados e nós estávamos fora do limite, porque o pecado nos fazia isso, fazia-nos escravos. Mas aí o que Deus fez? Aprove ao Senhor enviar o seu Filho para nos colocar de volta na liberdade dele, no limite do amor dele, no limite do olhar dele. Então, se você veio para cá nessa noite, é porque o Senhor quer devolver ao seu coração, ao seu olhar, à sua mente, o prazer da obediência a Ele. Por isso que Ele cuida de você. Por isso que Ele abençoa você com a palavra dEle. Por isso que Ele gera, através do Espírito dEle, o prazer de você vir para a igreja e ouvir a palavra dEle. Porque Ele ama. E porque Ele cuida. E porque Ele tem o limite do amor dEle. É grandioso para com a igreja dEle. Então eu convido você a só meditar mais uma vez. Hoje coloco diante de vocês a bênção e a maldição. A bênção é a obediência aos cuidados de Deus. A maldição é sair desse limite. E nós não temos condições de obedecer por nós mesmos. Sabe como que nós conseguimos obedecer a Deus? Se nós olharmos para a cruz que está vazia e que Jesus morreu nela para tirar o meu e o seu pecado. Essa é a grande bênção sobre a igreja. Todas as outras coisas que Ele colocar na sua vida são cuidados do amor dEle. Mas a grande bênção é a liberdade de estar debaixo
do favor dele, de não ser enviado mais para o julgamento eterno no inferno, mas estar diante da face dele, diante da presença dele e diante do amor eterno dele. Então eu convido você a ficar em pé nessa noite para nós orarmos ao Senhor. O Senhor nos dá a bênção dele. A grande bênção dele é o favor de Cristo sobre as nossas vidas. E diante disso, você veio aqui para essa casa de oração para exaltar a esse Jesus perfeito, precioso e único, que deu condições de você ser livre novamente. Aleluias! Isso tem que nos encorajar. Isso tem que fazer com que as nossas vidas não saiam mais dos limites. Porque o pecado nos faz sair do limite. O pecado nos afasta de Deus. E que nessa noite você aprenda a ficar bem próximo de Jesus. Bem pertinho de Jesus. Como diz, o livro nos Salmos, que a gente fique debaixo das asas poderosas desse Deus santo, desse Deus glorioso, desse Deus que ama a cada um de nós. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus por essa noite de culto e de adoração a Deus. Você veio aqui para exaltar o nome dele, você é livre para orar, para cantar, para dar louvores a Deus que é bendito e amável. Ah, Senhor maravilhoso e bendito, como nós somos gratos pelo seu amor, como nós somos gratos por poder, ó Deus, ter a tua bênção, mas também, Senhor, sabemos que se não honramos ao Senhor com nosso amor, nós temos a maldição sobre nós, a maldição da desobediência, a maldição que o pecado causou nos nossos corações. Mas nessa noite, Senhor, nós queremos, ó Deus, ter a alegria e o favor que Cristo fez na cruz por nós. Não deixa a nossa atenção ficar perdida por aí, não. Nos coloca, Senhor, diante da tua face. Nos dê, ó Senhor, o prazer da oração. Nos dê, Senhor, o prazer de estar diante da tua presença, porque a tua presença é maravilhosa, a tua presença é santa, a tua presença, Senhor, confirma nos nossos corações que Jesus Cristo é o Senhor de todas as coisas, e muito obrigado, Senhor, pela tua doce consolação. Dê à igreja do Senhor nessa cidade o favor desse amor. Coloca, Senhor, a tua esperança em cada coração, e que cada um aqui, Senhor, não ache, Deus, que simplesmente, Senhor, a gente fazer obras nós vamos ser salvos. Na verdade, nós somos salvos porque o Senhor fez a grande obra de morrer na cruz por nós. Então que essa verdade esteja em cada coração aqui nessa noite, e que a alegria retorne aos corações da tua igreja, dos seus filhos, daqueles que o Senhor tem chamado para amor do seu nome. O Senhor tirou a cada um de nós do poço de iniquidade e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Aleluias! E nós somos gratos por isso, Senhor. E nós queremos exaltar ao teu nome nessa hora. Nós queremos adorar ao teu nome com tanto amor, com tanta bondade, porque o Senhor é bom. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Boa noite, irmãos. Amém. Vamos adorar o Senhor, amém? Você veio aqui fazer o quê? Foi adorar o Senhor? Amém. Então esse é o momento. Eu gosto muito dessa música que nós vamos cantar, porque fala: vem, essa é a hora da adoração. Vem assim como você está. Às vezes você veio triste, veio preocupado, ou às vezes você cometeu algum pecado e ficou mal com isso. Mas agora este é o momento. Peça perdão para o Senhor, se arrependa diante dele, clame a ele, se entregue de todo o coração, coloque as suas tristezas, as coisas que te preocupam, fala tudo para ele, porque você precisa nesse momento adorar o Senhor de todo o seu coração. Amém? Não deixe que nada te impeça, nenhuma preocupação, nenhum problema. Se entregue de todo o coração, porque o Senhor está esperando a sua adoração nessa noite.
Ele está de braços abertos, os ouvidos dele estão atentos para nos ouvir, para ouvir os seus filhos. Então se entregue totalmente ao Senhor em adoração nessa noite, amém? Aleluia. Aleluia, aplauda ao Senhor, porque Ele é digno, porque todo joelho se dobrará diante dEle, porque Ele é poderoso, Ele é maravilhoso, e nós temos muitos motivos para agradecer pelo seu amor, pela sua salvação, porque Ele nos perdoa todos os dias, porque Ele cuida de nós, porque Ele nos dá o pão de cada dia. Então agradeça ao Senhor de todo o coração nesse momento. Aleluia. Deus, por se lembrar de mim e pelo meu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé, eu não vacilo.
Aleluia, Senhor, nós te agradecemos de todo o nosso coração. Aleluia. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A glória, a força, a Deus me levanta das minhas mãos. É pra dizer que te pertenço, Deus. E nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu. Você insistiu, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A glória, a força, o louvor a Deus e levanta das minhas mãos. É pra dizer que te pertenço, Deus. A glória, a força, o louvor a Deus e levanta das minhas mãos. É pra dizer que te pertenço, Deus. Aleluia, nós pertencemos ao Senhor. Ele é nosso Pai, Ele é nosso amigo, Ele é nosso Salvador. E como o pastor disse no início, Ele nos salvou pela sua graça, pelo seu amor. Nada que nós possamos fazer vai comprar o presente que o Senhor nos deu lá na cruz por nós. Amém? Aleluia, vamos adorar o Senhor. Sua vida
fizeste a mim. Ele quem traz a paz, aleluia. Quem traz a paz para o meu caos e faz do órfão um filho seu. É o Rei da glória, o Rei dos reis, Jesus. Quem é o Rei sobre as nações? Sua justiça é como o sol. O Rei da glória, o Rei dos reis, Jesus. Declare isso. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Assim o que fizeste a mim. Digno é o Cordeiro, aleluia. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro e a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro e a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro e a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro e a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro e a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro, maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Aleluia. Senhor, tu és poderoso, tu és digno, tu és santo. O teu amor é infinito, a tua graça é infinita. Nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é o Cordeiro de Deus, Jesus, que se entregou em nosso lugar, que se entregou como sacrifício vivo para perdoar os nossos pecados, para nos resgatar. Por isso nós cantamos, por isso nós louvamos, por isso nós cantamos ao Senhor com todo o nosso coração, porque o Senhor é digno. O que fizeste a mim. Aleluia. Aplauda o Senhor mais uma vez, porque Ele é digno. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Glórias a Deus. Louvar a Deus é maravilhoso. Louvar a Deus é maravilhoso, é grandioso. E nós precisamos cada vez mais exaltar ao nome do Senhor. Aleluias. Vamos orar pelas ofertas. Você que veio preparado para fazer uma oferta ou o seu dízimo, na entrada ou na saída está ficando ali, né? O gasofilácio ou a caixinha, né, de ofertas.
e você pode deixar ali a sua contribuição para nós continuarmos mantendo essa obra, mantendo a nossa conexão na internet, mantendo a obra do Senhor nessa cidade. Então, feche os seus olhos, vamos orar agradecendo ao Senhor. Entenda que dizimar e ofertar é dádiva de Deus e é um presente de amor que nós fazemos em retribuição a tudo que Deus já realiza em nossas vidas. Senhor, nós somos gratos pela sua bondade, nós somos gratos porque o Senhor tem cuidado da nossa mesa, o Senhor tem dado o pão sobre ela, mas nós queremos, ó Deus, ir além. Nós queremos, ó Deus, ser uma igreja, Deus, que tenha qualidades, como na semana passada nós falamos daquela mulher que tem virtudes. Ela é bondosa, ela é amável e ela cuida daqueles que têm necessidade. E nós queremos, ó Deus, ter esse sentimento de amor, esse sentimento de necessidade, de ter que cuidar daqueles que não têm. Então nos ajude, ó Deus, a sustentar a obra do Senhor aqui nessa cidade, Deus. Nós bendizemos o teu nome, nós agradecemos por todo o cuidado do Senhor nas nossas finanças, e que o Senhor continue aguardando as nós nos dando a disciplina do dízimo e da oferta, porque isso é disciplina ao Senhor, é amor ao Senhor, e nós não fazemos, a Deus, na obrigação de comprar o teu favor, mas nós fazemos na decisão de ofertar e honrar aquilo que o Senhor já faz em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Hoje nós vamos ler um pouco um dos trechos mais que eu vejo assim com muito fundamental para a igreja, que está lá no livro de Êxodo, capítulo 20. Nós vamos ver os 10 mandamentos e nós vamos nos basear nesse texto nessa noite para entender o que Deus quer falar aos nossos corações. Êxodo, capítulo 20, do verso 1 ao 17. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Então, Êxodo, capítulo 20, versos 1 ao 17, fala assim, ó. Então Deus falou estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás a ti imagens de escultura, nem figura alguma do que está acima nos céus e embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te curvarás diante delas, nem as cultuarás, pois eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso. Eu castigo o pecado dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me rejeitam, mas sou misericordioso com até 1000 gerações dos que me amam e guardam os mandamentos. Não tomarás o nome do teu Deus em vão, porque o Senhor não considerará você inocente por tomar o nome dele em vão. Lembra-te do dia do sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás o teu trabalho, mas no 7º é o sábado do Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum,
nem tu, nem teus filhos, nem tua filha, nem os servos, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro que vive contigo. Porque o Senhor fez em 6 dias a terra, os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E no 7º descansou, por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que tenhas vida longa sobre a terra, diz o Senhor que dá isso a você. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem do teu servo, nem da tua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do seu próximo. Amém. Senhor, nós estamos diante de Ti, diante da Tua palavra poderosa que foi dada, Senhor, para o Teu povo no Antigo Testamento e que nos mostrou o que Cristo viria cumprir nos nossos corações, ó Deus. Nós queremos nessa noite entender aquilo que o Senhor quer dar de sabedoria, de bênção do Senhor, para que as nossas vidas, Senhor, esteja, Senhor, aliada à Tua vontade. E que a Tua presença, Senhor, nessa noite seja tão poderosa nos nossos corações, dentro da Tua palavra, dentro daquilo que nós temos que viver, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Nós estamos aqui diante da lei de Deus. A lei que Deus deu para o povo dele no Antigo Testamento. E toda a lei que Deus derramou sobre o coração do povo dele, desde a criação, Adão e Eva, era limite. Era até onde o homem podia ir para ver se o coração dele temia Deus, para ver se o coração dele estava rendido a Deus, para ver se o coração dele obedecia a Deus. E quando nós vemos essas situações, nós vemos que Deus ele derrama da bênção e da maldição sobre o povo dele. Da bênção se houver a obediência e a maldição se extrapolar o limite, se passar o limite. E nós vemos que em Adão, qual que era os 10 mandamentos que estava sobre o coração de Adão? Quem pode me ajudar? Qual que era o limite que Adão tinha? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Não foi isso que Deus falou para ele? Em Gênesis 2, 16 e 17? O que Deus fala para Adão? Adão, você pode comer de tudo, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa você não tocarás, não comerás. Quando você comer, você vai o quê? Morrer. Morte é extrapolar o limite. E quando nós entendemos isso, nós vemos que Deus, ele sempre cuidou da criação dele. Ele sempre teve esse amor pela criação. Ele protege, ele guarda. Vem Noé. Qual que era o limite que Noé tinha? Qual que era os 10 mandamentos de Noé? A construção da arca e a pregação. Vai vir a chuva, vai vir juízo. Creiam que Deus está vindo. E por que nós temos que entender e viver dentro dos limites de Deus? Porque quando nós desobedecemos esses limites, nós já sabemos o que acontece. Porque nós fomos retirados de fora desse limite. Por quê? Porque o pecado entrou no homem pela desobediência. E Deus falou para Noé no capítulo 6, verso 13 e 14. Noé, toda a raça humana está cheia de corrupção no coração. Está cheia de maldade no coração. Então faça a arca, porque eu vou lavar a terra. Eu vou lavar o pecado, eu vou lavar toda
a contaminação que há sobre o homem. E foi o que aconteceu. 120 anos se passa construindo ali, e o povo se contaminando mais. Não é verdade? Até chegar depois em Moisés, o titular, aquele que escreveu, aquele que recebeu as tábuas, né? E começou a colocar no papel esses versos que nós lemos, esses versos que nós acabamos de ler. E por que Deus precisa estabelecer limites para os nossos corações? Porque senão, o homem, ele consegue, em sua capacidade de ter extrapolado o limite, de ter desobedecido a Deus, ele consegue se destruir. Ele consegue se destruir. O homem consegue destruir um ao outro. A humanidade consegue fazer mal um para o outro. A humanidade consegue ir fora dos limites de Deus e viver lá. A humanidade consegue viver longe de Deus, por falta de amor a Ele. E esse limite que Deus tinha deixado foi extrapolado, foi tirado do coração do homem. E sabe o que eu posso falar para você? A queda da humanidade trouxe corrupção para o coração do homem. Todos nós nascemos debaixo dessa corrupção. Todos nós nascemos debaixo dessa violência. E o que é essa violência? O que é essa corrupção? Esse simples que nós conhecemos. Pecado. Mas de uma forma genérica, de uma forma simplista, pecado a gente fala assim, é aquele que usa droga, o pecado é aquele que mata alguém, o pecado é aquele que abusa de uma criança. Mas na verdade o pecado é tudo que nos afasta da glória de Deus. Se você tem mais prazer em fazer coisas que adora ao seu coração e troca isso indo fora dos limites, você está vivendo fora dos limites. E o pecado, ele causou grande separação entre o homem e entre Deus, o seu Criador. E nós precisamos entender isso nesses últimos dias que nós estamos sobre a terra. Aí você pode falar, por que o pastor tem falado tanto que é os últimos dias? Eu não sei o dia exato que Cristo vai vir, mas eu tenho a certeza de que Ele está vindo. E isso eu posso afirmar para vocês. Por quê? Porque os sinais são evidentes. O amor de muitos está se esfriando. E parece que a igreja que deveria ser essa proclamadora de toda essa esperança que Cristo está vindo, parece que nós vivemos com medo, com temor. E não o temor que eu falei da semana passada, mas medo mesmo. Às vezes, medo de falar da palavra de Deus porque vão caçoar de mim. Medo de que sempre que eu falo a pessoa zomba da minha cara. Mas o que nós temos que entender, preste bem atenção nisso. E você que está nos assistindo, com essa desobediência do homem, com esse afastamento do homem de Deus, a vida humana, ela foi se deteriorando, ela foi a cada vez mais vivendo a sua capacidade na queda. E desde quando Adão desobedeceu a Deus, gerou uma grande dor na humanidade. Uma dor terrível na humanidade. E essa dor ninguém consegue explicar, essa dor ninguém consegue enxergar, essa dor ninguém culpa na mente humana pelo seu pecado. Não tem cirurgião, médico, profissional da saúde que consegue tirar essa dor na mente humana.
Não tem nada físico que pode tirar essa dor da minha e da sua mente. Não tem capacidade humana nenhuma para tirar essa dor da culpa do pecado. Conflitos do homem com Deus, conflitos do homem com ele mesmo, conflitos do homem com o seu próximo e conflitos do homem com a criação de Deus. E todos esses conflitos está desforme, não está em conformidade, porque o homem se afastou da glória de Deus. Porque a Bíblia fala em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte. E porque toda a humanidade, ao praticar pecado, ela faz a opção de viver diariamente fora dos limites que Deus fez, que Deus criou. E eu tenho que te falar, meu irmão, minha irmã, que por causa dessa dor terrível, essa culpa, esse pecado, tem pessoas que acreditam que a culpa é só de Adão, mas nós todos, nós somos causadores dessa desordem sobre a terra. E quando nós fazemos qualquer coisa que desagrada a Deus, nós estamos imitando Adão. Nós estamos imitando ao que ele fez. Então você não pode culpá-lo. Ah, mas ele que pecou, por que eu recebo a consequência? É porque se nós estivéssemos no lugar dele, nós também faríamos o que ele fez. Nós teríamos a curiosidade, nós teríamos o desejo de sair dos limites de Deus. E entenda, meu irmão, minha irmã, aonde que eu quero chegar com isso? Por que eu preciso te mostrar tudo isso? Por que eu estou mostrando o pecado? Porque diferente do povo de Israel, que tinha uma lei que era sobre a terra, a lei de hoje nos nossos corações não é mais um peso, mas é uma graça. E é o favor de Deus que está nos nossos corações. E esse é o favor que Deus faz nas nossas vidas. Por quê? Porque nós somos a terra que Deus escolheu. Você é a terra que Deus escolheu. E nós não temos condições em nós mesmos de corrigir essa culpa. Nós não temos condições em nossas vidas de corrigir isso que foi feito por Adão. Mas nós temos condições de voltar para dentro do limite de Deus, para dentro da misericórdia de Deus. E nós só conseguimos viver novamente a liberdade quando nós depositamos a nossa confiança naquele que fez a obra perfeita, o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único que pode te dar capacidade para suportar todas essas cargas que a vida tem jogado sobre nós, o que o nosso pecado tem lançado, em nossas vidas, e o que o mundo gera de prazer para nós nos contaminarmos. Porque Jesus Cristo, ele é aquele que fez a sua morte vicária. Pastor, o que é isso? O que é morte vicária? O que é vicário? Vicário vem de uma tradução, de uma palavra que está no contexto de um vigário. O que é o vigário? O vigário é uma coisa ou uma pessoa que se coloca no lugar de alguém como representante para pagamento de uma dívida ou de uma pena. Entenderam? O vigário é aquele que substitui alguém. É aquele que substitui uma coisa. Às vezes, vou dar um exemplo. Eu estou em débito com o Mael. Comprei 2 portas dele. Aí chega o Augusto e fala assim, eu quero abençoar o pastor Diego.
Mael, quanto ficou? R$500. O Augusto vem, ó, tá aqui, ó. O pastor não precisa pagar mais. Quem vai pagar sou eu. Eu estou substituindo o pagamento dele. E eu tenho uma historinha para te contar que vai exemplificar um pouco disso. Na verdade, é um ditado popular. Jesus, ele nos substituiu na cruz, certo? Só que nós temos um ditado popular que chama o conto do vigário. Quem que já ouviu isso? Você já ouviu esse dito popular? Ixi, caiu lá no conto do vigário. Caiu, foi enganado. Você foi enganado no conto do vigário. Para quem não conhece essa lenda, ela aconteceu no século XVII aqui no Brasil, ali em Minas Gerais. E o que é isso? Existia 2 paróquias onde os homens que cuidavam dessa paróquia, ao invés de serem chamados de padres, eles eram o vigário. E um deles chegou assim e falou assim para o outro: com quem que vai ficar aquela imagem que veio da Europa, de Portugal para a gente? E eles ficaram se combatendo um ao outro, querendo a imagem. Aí, um deles, que era de uma região, porque era Pilar e Conceição, e o de Pilar chegou assim e falou assim, ó, vou falar um negócio para você. Vamos pegar aquele jumentinho que está ali na praça, nós vamos botar ele no meio do caminho. Para onde ele levar a imagem que está nas costas dele, a imagem vai ser da igreja que ele levar. E aí eles fizeram isso. E aí o jumentinho foi caminhando e levou a imagem para a igreja de Pilar e ficou lá. Alguns anos mais tarde, acontece que o pessoal começa a ver uma coisa diferente. Que aquele jumentinho que estava na praça era do vigário de Pilar. Então ele tinha o costume de fazer aquele caminho. Então, quando alguém fala assim, caiu no conto do vigário, é porque o vigário deu um tombo no outro. Vocês estão entendendo? E por que eu contei essa história do vigário para vocês? Porque o homem tem essa tendência de fazer isso. Tem a tendência de mentir. Tem a tendência de enganar. Mas o verdadeiro vigário, que é Jesus Cristo, esse nunca vai fazer isso com você. Ele nunca vai fazer uma situação que o homem tem capacidade de fazer, que é mentir. Então, quando eu falo para você, você com Jesus, você nunca vai cair no conto do vigário. Porque ele foi o sacrifício perfeito. Ele foi a verdade completa. Ele é aquele que tira toda a culpa e toda a mentira do nosso coração. E ele nos dá novamente a liberdade para as nossas vidas. Então você não precisa mais ficar com medo de viver distante de Deus, porque só Jesus Cristo pode fazer sobre a sua vida a liberdade verdadeira. Por isso, quando nós confiamos em Cristo, nós temos motivos para corresponder a esse amor. Quando nós confiamos nele, através do amor dele, nós aprendemos a amar. Nós aprendemos a corresponder. Porque quando nós passamos a amá-lo, nós começamos a ter o desejo de agradar a ele, de honrar a ele e de obedecer a ele. E é isso que o Senhor fala aos nossos corações nessa noite. Nós não fazemos isso, nós não obedecemos, nós não amamos simplesmente para pedir para Deus nos salvar, para sermos aceitos por Deus. O amor de Deus continua do mesmo tamanho, da mesma proporção e em todas as dimensões. Então, quando nós entendemos o favor de Deus,
nós já entendemos que nós já fomos aceitos por Ele. Foi Ele quem conquistou o favor, a misericórdia para o seu coração. Como dizem Jesus em João 14:15, se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. Jesus também diz em João 14:21, aquele que tem os meus mandamentos, obedece a eles. E esse que me ama é também amado pelo meu Pai. E eu também o amarei e o revelarei a Ele. E a obediência é uma vida de santidade. Viver em santidade não é mostrar para todo mundo o que você tem força para fazer. Mas uma vida de santidade é você se render a Cristo e obedecer ao que Ele nos dirige para fazer. Obediência é viver a santidade ao Pai para glorificá-lo em todas as formas. Um escritor que eu gosto muito, ele falou o seguinte, ele é um teólogo cristão, ele chama Wayne Grudem. Ele dá alguns motivos, e eu citei 3 aqui, para nós encerrarmos. Ele fala que todo cristão, para ter uma vida de obediência, ele tem que viver algumas situações, algumas experiências. A primeira delas que eu ouvi oportuna para o nosso entendimento é essa: a necessidade de manter a mente limpa diante de Deus. Em 1 Timóteo 1,5 fala assim: o alvo desta orientação é o amor, que procede de um coração puro e de uma consciência, ou seja, de uma mente boa e de uma fé sincera. Então, para nós mantermos a nossa mente limpa diante de Deus, nós temos que ter em Jesus, na força de Jesus, nas ações de Jesus por nós, um coração puro, uma boa consciência e uma fé sincera. Um outro ponto que eu achei muito importante, que o cristão precisa viver na obediência, é o desejo de ser uma pessoa que honra a Deus com a sua vida e com as suas obras. Como assim, pastor? É o que está escrito em Timóteo 2:21, 2 Timóteo 2:21. Se alguém se purificar destes pecados, será um vaso de honra. Será uma pessoa que faz aquilo que agrada a Deus. Um vaso não é um recipiente para receber algo, água, né, suco, qualquer tipo de líquido, né? Para carregar, para conduzir a algum lugar, não é verdade? Vaso de honra é isso. Então Paulo lá em Timóteo explica a Timóteo dizendo isso: se alguém se purificar destes pecados, será como um vaso de honra. E você não se purifica os seus pecados com a sua força, você se rende a Jesus, porque Ele é aquele quem tem poder para fazer todas as coisas. E aí ele continua dizendo: santificado, útil para o Senhor e preparado para todo bom serviço. Meus irmãos, Jesus já garantiu isso para você. Jesus já fez essa obra para você viver assim. Você não é mais escravo do pecado. Porque se você confia no poder que a cruz, e eu não estou falando a cruz só como objeto, mas eu estou falando da obra vicária de Jesus, da obra da salvação que Jesus fez. Todo o amor de Cristo por mim e por você já garantiu nova vida. Já garantiu a alegria da bênção dele. Já garantiu uma nova esperança. Aí você pode me falar: pastor, lá em casa não é assim não. Lá em casa eu não estou sentindo isso.
Sabe por quê, meu irmão? Alguns ainda de nós temos vivido, como eu falei na semana passada, querendo fazer a obra de Deus como se fosse buscar água pesada no lugar distante. Como assim, pastor? Lembra que eu falei na semana passada, alguns que estavam aqui? Não é penoso ir 5, 6 quilômetros com um carrinho, com um jumentinho buscar água? É muito pesado, não é? Ainda tem crentes que estão dentro da igreja vivendo dessa forma, querendo agradar a Deus pelas suas obras para ser salvo. Meu irmão, minha irmã, não há nada que você possa fazer para aumentar o amor de Deus pela sua vida. Ele já te ama pelo que você é. Mas a grande esperança que nós temos, que quando nós obedecemos, Ele derrama as bênçãos dele sobre você. Essa é a grande alegria de honrar a Deus. Não que a gente faça isso para ter bênçãos de Deus, mas porque Ele já fez a grande bênção de nos dar vida. Então, meu irmão, você pode falar assim, tudo bem, pastor, então eu vou fazer o seguinte, eu vou obedecer, porque eu acho que isso é o suficiente, eu consigo fazer. Você vai conseguir, na sua força, 2 dias, 3 dias, 1 mês. Muitos de nós ainda se esquecem que se você estiver fora do limite de Deus, você vai continuar a viver uma vida de pecado. Por isso que você precisa confiar no que Cristo fez e no que Cristo realiza. As situações que você precisa entregar e render a Deus, porque isso te coloca longe do limite ou fora do limite de Deus, você precisa confessar os seus pecados. Você precisa render o seu coração a Cristo e deixar que o Espírito Santo reine em sua vida. Por isso, meu irmão, só Cristo derrama a bênção e a prosperidade da liberdade. Aqui, ó. Sabe por que muitas pessoas conseguem viver com Cristo muito bem? Porque entendeu o tamanho da graça. Porque entendeu que a cruz foi o favor de Cristo para quem não merecia. E isso faz as nossas vidas honrar a Ele, glorificar a Ele, amar a Ele, por amor, não por medo de ir para o inferno. Muitos em todos os lugares têm medo de ir para o inferno. Só que a cruz não é simplesmente para nos tirar o medo de ir para o inferno, mas na verdade para derramar o perdão para nós termos condições de estar com Deus nos céus. A ótica é outra, a visão é outra. Quando nós mudarmos a ótica do medo de ir para o inferno para olhar para Cristo pelo que Ele fez, para nos colocar no céu, a sua vida vai ser mais alegre, você vai confiar mais na bênção de Deus, você vai viver mais a alegria da salvação e da esperança de ter vida para sempre. Aleluias! E eu encerro com o terceiro ponto, que aquele homem, o Wayne Grudem, ele fala, que é a grande misericórdia de Deus. Quando nós obedecemos, não é para conquistar o favor de Deus, mas quando nós obedecemos é porque nós temos a alegria do amor dele sobre os nossos corações. E ele diz o seguinte, ele fala assim, a honra de receber as bênçãos de Deus, hoje e por toda a nossa vida, e em todo o nosso ministério para sempre, é porque nós obedecemos com amor a Deus. Nós obedecemos com alegria, não é um fardo. Se ainda continua sendo um fardo, se a tua mente pega a Bíblia simplesmente para tirar medo que você tem, você não entendeu o que Cristo fez na cruz. Se você pega a Bíblia simplesmente porque você está com medo, é porque você precisa entender o que Cristo fez na cruz. Ele fez para lançar fora todo o medo e colocar amor. É isso que ele fez. E em 1 Pedro 3,9 fala assim, não podemos retribuir mal com mal, nem ofensa com ofensa. Abençoai,
Foi para esse propósito que vocês foram chamados, a fim de receberdes a bênção como herança. A bênção como herança. Essa bênção não é simplesmente coisas materiais, mas é a paz na sua consciência, que se você perder o seu fôlego de vida hoje, você estará na glória com Cristo, com Ele. Então é isso que você precisa entender. A bênção como herança. E essa palavrinha aí, bênção, ela não é simplesmente algo que, quando Pedro escreveu, ela não é um pequeno momento, ela não é uma coisa que pode quebrar, ela não é um objeto, essa bênção. Ela não é um carrinho, ela não é um carro, ela não é uma casa. Mas, na verdade, ela é a grande esperança do que Deus derramou sobre a igreja dele. A liberdade, a bênção de ter salvação no coração. Então, meu irmão, minha irmã, viver a bênção de Deus é esperar com esperança que nós estamos voltando para casa. E a casa é a eternidade com Deus. Aleluias! E eu encerro dizendo para você, essa certeza maravilhosa que ninguém pode roubar do cristão. O amor de Deus, que é para sempre. É viver a alegria nessa terra, mas é também viver a tristeza nessa terra com a esperança da bênção do Senhor para sempre. De que nós estaremos com Ele na glória. De que o amor dele não vai se acabar. E de que Ele não vai abandonar nenhum daqueles que são dele. Aleluias! Então não é só para o hoje. Não é só para o agora que você recebeu essa bênção. Porque Deus só faz coisas eternas. E quando Ele faz coisas eternas, é coisas para sempre. Então você recebeu o maior prêmio que alguém poderia receber. Então você deve estar alegre e você deve entender que há momentos de tristeza, sim. Mas nesses momentos de tristeza, você deve lembrar da atitude de Cristo que derramou uma bênção tal sobre você que ninguém podia te dar. Então nessa noite eu convido você a ficar em pé para nós orarmos ao Senhor. Para nós exaltarmos ao Senhor. Com todo o amor dele, com todo o favor dele. Entenda, meu irmão, entenda, minha irmã. Jesus já fez o sacrifício perfeito por mim e por você, por quem está nos assistindo. Essa é a grande bênção. Essa é a grande esperança. Se nós ainda estamos esperando coisas dessa terra, vai perecer, vai acabar. Mas se você crer no que Jesus está fazendo é para sempre, você estará com Ele na esperança da eternidade, da salvação eterna. Então vive essa bênção. Por isso que o mandamento, os 10 mandamentos e as ordenanças, foi o limite que Deus deu para o povo não extrapolar. Por isso que você precisa entender que obedecer derrama a bênção de Deus sobre a vida da igreja. E a bênção dele é completa. A bênção dele é completa, não é pela metade. Feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Enquanto eu vou orando aqui, a Meirelle vai tocar um louvor. E se você entrou aqui nessa noite desesperado, desamparado, essa noite é para você. Essa noite é para você render o seu coração dizendo, Senhor, eu não entendo que bênção é essa, eu não entendo que esperança é essa que o pastor sempre fala. Mas me dê, me faça viver isso. Me faça convença o meu coração que eu preciso entender que a graça foi o amor de Deus para a minha e a sua vida. Vamos louvar ao Senhor e vai orando aí a Ele. E nós vamos orar junto.
Sim, Deus. Aleluias. Aleluias. Sim, Deus, que nessa noite, Senhor, a renovação da mente da Tua igreja seja transformada, Senhor. Que nossas vidas não vivam mais além do limite, porque além do limite é viver no pecado. Mas que os nossos corações, Deus, entenda que podemos viver novamente dentro da Tua liberdade, aonde ninguém pode roubar, aonde ninguém pode tirar a salvação de nós. E o Senhor vai derramar toda a alegria necessária nos nossos corações, porque nós dependemos de Ti, Senhor. E nessa noite, Senhor, se teve pessoas que entraram aqui com essa culpa que o pecado causa, o medo de ir para o inferno, o medo de morrer, o medo de tantas coisas, Senhor, que cada um desses meus irmãos entenda que o favor de Jesus já nos libertou desses medos, e que nessa noite cada um dos meus irmãos renda o coração por amor a Ti, Senhor, porque o Senhor fez a substituição completa. O Senhor nos substituiu na morte eterna, que lançaria as nossas vidas no inferno. Mas o Senhor nos tirou do mundo de iniquidade e o Senhor nos colocou no reino do Teu Filho amado. Como é bom, Senhor, saber, ó Deus, que a Tua igreja está sendo alimentada, mas também que o Senhor quer ensinar que o pecado causa distanciamento, o pecado nos tira da Tua alegria, da Tua esperança. Então coloque, Senhor, a alegria da graça nos nossos corações, a alegria da esperança, Senhor, que não é um conjunto de regras, mas é, Senhor, amor a Ti quando eu obedeço. Não é um conjunto de faça isso ou não faça aquilo, mas é a dependência do próprio Espírito Santo e de lançar sobre Ti, Senhor, me ensina, me ajuda. Eu preciso da Tua esperança, eu preciso aprender a obedecer, eu preciso Te amar mais, eu preciso amar mais o meu próximo, eu preciso, Senhor, amar a Ti acima de todas as coisas. Senhor, a Tua igreja, Senhor, nessa cidade precisa exaltar ao Teu nome, e ela, em nome de Jesus, ela está sendo alimentada por Ti para isso. Agora faça, Senhor, que a Tua igreja, as Tuas ovelhas, Senhor, comece a dar bons frutos para Ti, Senhor. Comece a pregar a Tua palavra a outros. Que não tenha medo de falar, que não tenha medo de obedecer. Porque obedecer ao Senhor vale mais do que sacrificar. Porque nós sabemos, ó Deus, que só através da obediência a bênção do Senhor vem com grande abastança sobre a vida da Tua igreja. E nós não fazemos isso por troca, nós não fazemos isso para receber, mas nós fazemos isso porque nós já recebemos o presente da bênção da salvação. E essa bênção derrama sobre nós toda a esperança.
E o Senhor fala que se nós buscamos o teu reino com justiça, antes de todas as coisas, as demais coisas, as coisas necessárias para o nosso dia vão ser acrescentadas, vão ser sustentadas. Por isso nós não precisamos ficar buscando com ansiedade, com arrogância, com desespero, as coisas dessa terra. Nós queremos, ó Deus, honrar ao teu nome e aprender a amar ao Senhor. Então conduza a tua igreja ao perdão, conduza a tua igreja ao amor, conduza a tua igreja ao favor do Senhor, porque é isso que o Senhor está derramando nessa noite, no coração da tua igreja. É o teu favor, é a grande bênção da tua salvação e a esperança de que o Senhor cuida daqueles que amam ao Senhor com liberdade. Com liberdade. Abençoa poderosamente a tua igreja, Senhor, e enche a tua igreja dessa esperança, da bênção do Senhor, as bênçãos espirituais dos céus que fala lá em Efésios 1. Ó Senhor, quão grande é o seu amor e quão grande é o seu favor. A tua palavra fala em Salmo 29 que a tua voz é poderosa para fazer, a tua voz é grandiosa, tem todo o poder para cumprir aquilo que o Senhor faz, porque o Senhor é fiel, e a tua fidelidade é sobre a tua igreja. Muito obrigado pelo seu favor e pela tua misericórdia, em nome de Jesus, amém e amém. Aleluias, aleluias, dê uma salva de palmas a Jesus. Nós já estamos encerrando, meu irmão, pode sentar só mais um pouquinho. Eu quero agradecer aos queridos que estiveram conosco ali através da live. Continue assistindo as nossas pregações e deixe aí o seu recado e a sua mensagem, que nós queremos responder a você. Que Deus abençoe, um grande abraço, tchau, tchau. Amém? Glória a Deus, meus irmãos. Se apeguem a essa palavra. Essa palavra vai fortalecer